Voltamos para o último bloco do nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Nase Auditores e Consultores, há 48 anos, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Planalto, conectando destinos e conectando pessoas. Sulpetro, em favor da revenda e do consumidor gaúcho. E Celulose Rio Grandense, há mais de 40 anos, contribuindo para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Enquanto eu e a Lília estivemos essa semana aqui em Porto Alegre, inclusive fizemos essa bela, na nossa concepção, né, Lília? Participação lá na Transposul da Fieres. Considerável participação. Considerável participação. O coaching sabe tudo. Outros amigos foram a Brasília influir na mudança da Previdência Social com a presidente Dilma Rousseff. Está aqui ele. Sidney Fontoura Gomes. Assim fosse. Assim fosse. Mas estivesse em Brasília, qual o motivo real da sua visita lá? Nós tínhamos uma reunião de diretoria da Federação Nacional dos Corretores de Imóveis, na qual eu ocupo lá o cargo de vice-presidente de Relações Sindicais, e uma Assembleia Geral dos Corretores de Imóveis. E sempre tem novidades boas, né? Sempre, sempre. Nós tivemos lá, para vocês terem uma ideia da representatividade hoje do corretor de imóveis, que nós tivemos lá a Fife Domingos, presente, palestrando. Ele está em que cargo hoje no governo, né? Ele está no governo, Candidato à presidência da República em 89, se eu não me engano. Foi acho que foi em 89, aquela que teve... Teve o Enéas, a Fife, Lula, isso, Collor, etc e tal, né? Exatamente. Aliás, ele sempre foi uma grande liderança empresarial, né? O Fife Domingos. Exato. O ministro do Trabalho e Emprego esteve conosco, né? E também o Gilberto Kassab, que é das cidades, né? Falando sobre as coisas do sindicalismo. Receberam uma homenagem, evidentemente, pelos grandes serviços prestados à categoria profissional, né? Que é uma categoria profissional que gira com 8% do PIB nacional. O crédito imobiliário gira com 8% do PIB nacional. E está muito aquém, e aí vai a notícia para o nosso telespectador, muito aquém dos países desenvolvidos, que ultrapassam 50% do PIB, o crédito imobiliário. Porque o crédito imobiliário, ele não é só a tomada, o empréstimo e a tomada, ele tem todo o seu entorno, né? Que também é remunerado para tal. Então, nós temos aí esta notícia, a Caixa Econômica Federal esteve lá palestrando para nós, e que o crédito imobiliário ainda é muito grande, tem um espaço muito grande. Nós temos um déficit habitacional de 6 milhões de moradias ainda, com toda o Minha Casa Minha Dilma aí, que então, oxigenou a inclusão da classe C e D, mas com todos os problemas que a gente sabe, né? E, bom, vindo desse governo, a gente sabe que é problema. Então, nós temos ainda um mercado imobiliário muito pungente, bem forte nos próximos anos, e a Caixa Econômica Federal acredita que já no segundo semestre há retomada do crescimento do mercado, da cadeia produtiva imobiliária. Que beleza. Isso é importante. Você me diz uma coisa, este primeiro semestre, nós estamos agora acabando o primeiro semestre e esse fim de semana, aqui, junho, né? Daí começa julho, já é o segundo semestre. Neste primeiro semestre, houve alguma, digamos assim, alguma mobilização em termos assim, de desemprego na área dos corretores de imóveis? Sim, tanto quanto... Eu falo do mercado imobiliário, né? Porque como o corretor de imóveis é, de certa forma, um profissional... Autônomo, né? Um profissional liberal que age, trabalha como autônomo. O profissional liberal pode atuar de 4 formas, né? Como empregado, como sócio, como cooperado e como autônomo. O corretor de imóveis trabalha muito como autônomo, né? Então, há sim uma desaceleração por conta da economia. Então, o mercado imobiliário está ruim. Sim, o que está bom? A gente tem que analisar o que está bom. A economia está, de certa forma, freada ou combalida ou andando numa velocidade menor, o mercado imobiliário também. É a questão da prioridade, né? Quando tu aperta o teu cinto, a primeira coisa que tu vai deixar de consumir é a mudança da casa ou a aquisição da casa própria. Porque tu tem colégio de filho, tu tem alimentação, tu tem vestuário, né? Tu tem o aluguel ou a prestação já. Então, a troca, o upgrade ou mesmo o downgrade, tu deixa de fazer.
Então, há como em qualquer outro setor, mas a perspectiva para o nosso mercado ela é sensacional. Ela é sensacional. Como é que tu está vendo, Sidney, agora trocando um pouco de assunto e indo para a área da política do segmento, né? Porque nós tivemos a eleição do Cresci, né? Houve a eleição do Márcio Binzeli como novo presidente, que vai dar uma oxigenação, sem dúvida, no segmento, que vai assumir lá dia 1º de janeiro, quer dizer, quando o novo ano começar. Mas como é que o pessoal já está assim, trabalhando essa expectativa desta mudança? Eu vejo da seguinte forma, e usei esse termo, né? Houve a condução da verdade. Esse pleito se deu a condução da verdade. Né? O Márcio Binzeli e o seu grupo assumem, dia 1º de janeiro, com um respaldo muito importante da categoria profissional. Né? Querendo a verdade. Nós temos certeza que eles enfrentarão alguns problemas, porque será necessário entrar já com uma auditoria, porque não se sabe o que tem naquela caixa preta. Né? Então, isso é preocupante, mas a expectativa da categoria profissional, eu te diria, do mercado imobiliário, é que se tome o rumo normal na condução da autarquia de registro e fiscalização. Eu já acho muito tempo, eu me lembro assim, quando, por exemplo, os governos, até, se não me engano, 89 ou 92, por aí, o governo do Estado assumia, ele era eleito em, digamos assim, em outubro ou novembro, conforme tivesse ou não o segundo turno, mas, digamos, fim de outubro. E o governo assumia, naquela época, 15 de março. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, 5 meses depois. Eu acho demasiado isso. Tanto é que se antecipou hoje, o governador ele é eleito em outubro ou novembro, fim de outubro, é segundo turno, e acaba assumindo no dia 1º de janeiro. Agora não mais dia 1º, agora é dia 5, dia 2, dia 5. É, né? Por aí, mas é em janeiro ainda, não mais em março. De janeiro. Eu acho demasiado esse prazo. Assim, por exemplo, o Márcio Binzeli é presidente agora do Cresci e vai assumir só daqui a 7 meses. Quer dizer, é muita coisa que se dá um tempo de uma administração que já está, né, cheia de problemas jurídicos, administrativos, judiciais, enfim, e pode agravar os problemas contra a categoria. Na verdade, veja que o atual presidente permanece como presidente, mesmo derrotado. Né? E se houver, não acredito que ele fará, mas se houver algum tipo de má-fé, ele pode, não vou entrar no mérito porque não vamos dar luzes para a cego, claro. Pelo amor de Deus. Poderá sim prejudicar o primeiro ano da gestão da nova diretoria. Né? Então, isso nos coloca assim, bastante receosos com relação a esta transição. Né? O que parecia ser, e foi dito na campanha, por parte da situação da Chapa 1, que tudo era um mar de rosas, podemos chegar em janeiro e perceber que não era um mar de rosas. E pode ter o discurso aquele, no meu tempo estava maravilhoso, eles chegaram e está tudo errado. Mas não é bem assim. Mas uma notícia para o mercado, Lília, e quero que a tua opinião como coaching sobre isso. Nós estamos trabalhando, e por isso nós chamamos o ministro do Trabalho e o ministro das Cidades na nossa reunião da federação, onde nós estamos, e havia uma resolução, né, e na hierarquia das leis não pode ser resolução, tem que ser lei mesmo, que é a criação do exame de proficiência para corretor de imóveis. Né? Por que isso? Porque existem toda a ordem de escolas técnicas ou tecnólogos, não tecnólogos, não, mas o técnico de fazer provinha, enfim, de não preparar o profissional para o mercado imobiliário. Isso não tem como, porque se há autorização das secretarias de educação, tu não pode mexer. Né? As secretarias de educação, sim, é que poderiam caçar essa licença. Bom, então tu tem que medir se esse profissional tem ou não a capacitação. 40 segundos para a tua avaliação. Esses dias eu mesmo estava vendo no site de vocês, porque eu quero parabenizar os corretores de imóveis, porque realmente é um sindicato muito atuante, né? Eu vejo pelas trajetórias do Sidney.
E com relação a essa questão do teste de proficiência, é uma questão complicada, porque se o curso ele está validado pelo MEC, ele já foi pré-aprovado. Então, o que pode acontecer é realmente aquilo que nós falávamos em um outro momento, é a análise da trajetória do profissional depois de formado, porque hoje você ser formado só quer dizer uma coisa, só quer dizer realmente uma coisa, que tu pagou por aquela formação, que tu acessou aquela universidade, aquela instituição e que tu realmente foi aprovado. Agora, não quer dizer que tu é um profissional de qualidade, então é importante também que se analise a trajetória profissional e realmente toda essa caminhada desse É profissional. um tema complexo, no próximo programa vamos debater um pouquinho mais. Lídia, obrigado, uma boa semana, Sidney e Elcide. Obrigado, abraço e até a todos. semana que vem. Muito obrigado pela audiência de vocês, o programa volta a semana que vem. Até lá.